Impulsos do Coração, de Mônica de Castro, romance ditado pelo espírito Leonel, parte 5, capítulo 30. Reinaldo deu um trago no cigarro e soltou a fumaça espiralada no ar, observando os anéis esbranquiçados penetrarem uns pelos outros. Deitado no escuro, divertia-se com a sombra produzida pela luminosidade escassa que penetrava pela janela e incidia sobre a fumaça, lembrando fantasmas disformes desvanecendo no ar. Ao seu lado, o rapazinho de 18 anos dormia placidamente. Reinaldo fitou com repulsa. Fazia o que queria com os rapazes e depois os repelia, enojado com a sua presença. Sempre fora cauteloso em suas escolhas. Gostava muito de jovenzinhos, mas tomava cuidado para não se envolver com nenhum menor de idade. Fazia questão de ver a identidade dos garotos, a fim de não se meter em encrencas. Era um policial militar. Tinha que dar o exemplo. Um escândalo de pedofilia deixaria uma nódoa indelével em sua ficha funcional, valendo-lhe até, quem sabe, a exoneração do cargo. Enquanto o menino dormia, Reinaldo se levantou sem fazer barulho e vestiu-se rapidamente. Acostumado àquelas saídas furtivas, não teve problema em deixar o apartamento do rapaz sem ser notado. Desceu pelo elevador e entrou no carro estacionado em frente. O dia agora começava a nascer, deixando um vazio no peito de Reinaldo. Tivera tantos amantes e por nenhum se apaixonara. A caminho de casa, pensava no jornalista, sem saber que sombras espessas o acompanhavam durante todo o percurso, saciadas com a carga densa e escura que emanava de sua aura. Sugado por espíritos vampirizadores, sentiu o incômodo do cansaço e aborreceu-se. Reinaldo não gostava de dormir. Quando entrou em seu apartamento, foi direto à cozinha preparar um café para afugentar o sono. As poucas horas que dormira ao lado do rapaz tinham que ser suficientes. A campainha soou e Reinaldo olhou pelo olho mágico. Do lado de fora, Paulão aguardava com impaciência. O que foi que houve? Indagou assim que a porta se abriu. Onde você esteve a noite toda? Questionou Paulão, pisando forte ao entrar. Procurei-o por toda parte. Não dormia em casa. Ah, seu malandro, quem é a gata? Porque todos tinham que pensar que um homem só podia dormir fora se fosse com uma mulher. Reinaldo mordeu os lábios com força e virou as costas a Paulão. Não é ninguém importante, respondeu com frieza. Na cozinha, a água ferveu. Reinaldo coou o café, ofereceu uma xícara a Paulão e esperou. Vim aqui para lhe trazer um comunicado. Iniciou Paulão. Sei que hoje é seu dia de folga, mas tinha que vir avisá-lo. Do quê? Prendemos o motorista do general Odílio. A notícia despertou mais que o café. Reinaldo endireitou as costas e retrucou interessado. O que ele fez? Seu carro foi detido numa batida policial e adivinhe, o quê? Ele estava transportando passaportes falsos, alguns milhares de dólares e passagens aéreas para a Inglaterra. Não me diga. Impressionou-se. Sabia que você ia gostar de saber. Ele já foi interrogado? Paulão assentiu. Disse alguma coisa? Afirma que fez tudo sozinho. Quer nos convencer que o general não tem nada a ver com isso. Essa é boa. Como ele conseguiria passaportes falsos e dinheiro? Paulão deu de ombros e acrescentou. O homem é corajoso. Está levando a culpa sozinho. Ele vai falar. É tudo uma questão de tempo, você vai ver. Estamos trabalhando nisso. Qual o nome dele? Alfredo. O general já sabe que ele foi preso? Ainda não, mas vai saber. Quando a ficha dele cair em suas mãos, vai bater direitinho em nossa sala. Temos que evitar isso. Por enquanto, não fiche o homem. Deixe-o comigo e o general na ignorância vai ser bom. Reinaldo terminou o café, tomou o banho e saiu com Paulão, sentindo-se revigorado. Com ele, as sombras também vibravam ante a iminência de se beneficiarem com a energia pesada das salas de tortura. Reinaldo esqueceu que era sua folga, pois não queria perder a oportunidade de interrogar Alfredo pessoalmente. Aquela operação lhe pertencia. Fora ele quem montara todo o esquema de vigilância de Odílio. Tinha o direito de aproveitar cada momento de sua prisão e tortura. Quando entrou na sala de interrogatórios, o homem estava desmaiado no chão, o rosto uma massa disforme de carne e sangue.
Reinaldo puxou o sujeito pela gola da camisa manchada, sem que ele reagisse. Fora bastante machucado, e Reinaldo teve medo de que não resistisse. É preciso pegar leve com ele, alertou irritado. Não queremos que ele morra antes de entregar o verdadeiro traidor. Alfredo foi deixado sozinho em sua cela e até recebeu tratamento em suas feridas, tudo para que se recuperasse e estivesse em condições de fornecer as valiosas informações sobre o general. Sem provas robustas, Reinaldo não se atreveria a colocar as mãos nele. Odílio era um general poderoso, muito influente, cuja prisão somente seria autorizada mediante provas irrefutáveis de sua participação no movimento contra-revolucionário. Pena que o tal Alfredo não fora preso dirigindo o carro do patrão, mas o seu próprio. Tudo teria sido mais fácil e seguro se o automóvel flagrado fosse o do general. Mesmo assim, fora um grande avanço. Reinaldo estava certo de que mais cedo ou mais tarde arrancaria a informação que tanto desejava. 2 dias depois, seu superior recebeu um telefonema do general Odílio, buscando informações sobre o paradeiro de seu motorista. Para evitar um possível reconhecimento de Reinaldo, que poderia ter sido visto na igreja de Padre Augusto, Paulão foi mandado para falar com ele numa sala com escutas. No gabinete contíguo, Reinaldo e outros agentes escutavam toda a conversa. Muito bem, general, em que posso ser-lhe útil? Começou Paulão. Não sei se você poderia me ajudar. Estou procurando meu motorista que desapareceu faz 2 dias. Sei. Como é o nome dele? Chama-se Alfredo de Souza Coelho. Nunca ouvi falar. E não entendo, general, por que procurá-lo aqui? Por acaso ele é subversivo? É claro que não. O rosto do general se avermelhou imediatamente, mas ele pode ter sido induzido a erro por alguém. Induzido a erro? Alfredo é muito ingênuo. Faz tudo para todo mundo sem nem perguntar. Imagine você que certa vez aceitou levar um pacote para um conhecido quando viajava a São Paulo. E sabe o que tinha no pacote? Paulão meneou a cabeça. Maconha. Foi um transtorno, é óbvio, mas conseguiram prender o verdadeiro traficante e ele foi solto. Desculpe, general, mas esse Alfredo me parece um tanto idiota. Ele é, coitado. E o senhor acha que ele pode ter sido induzido a quê exatamente? Não sei. Mas assim como levou a maconha, pode ter sido usado para transportar materiais ilícitos. Do tipo, não sei. Estou apenas supondo. Bem, general, lamento, mas ele não está aqui. Tem certeza? Por mais que Paulão tivesse vontade de gritar com o general, tinha que manter o respeito à sua patente e respondeu com forçada educação. Certeza absoluta. Para cá somente são trazidos os inimigos da pátria. Se esse não é o caso do seu motorista, devia procurá-lo em outro lugar. Aconselho a acionar a polícia e pedir uma investigação formal. Ele pode ter sido vítima de meliantes. Farei isso. Arrematou o general, que não se convencera com as informações de Paulão. A mulher está transtornada. Imagino. Bem, obrigado, capitão, pela sua ajuda. Ele se levantou e Paulão junto com ele. Passar bem. Com uma continência respeitosa, Paulão abriu a porta para ele. Quando voltou para dentro, a porta lateral se abriu e Reinaldo entrou. O que achou? Indagou sentando-se na cadeira que antes fora ocupada pelo general. Ele está com medo. Também senti isso pelo tom de sua voz. O homem está apavorado. É claro que ele sabe que Alfredo foi preso. Lógico. E toda aquela conversa de motorista ingênuo, a quem ele pensa que engana. Ele está desesperado. Será que vai fugir? A casa dele está sendo vigiada. Enquanto isso, vou retomar minha conversinha com Alfredo. Em breve, Reinaldo voltou a interrogar Alfredo, utilizando-se de métodos violentos para obter as respostas que desejava. Alfredo, contudo, não abria boca. Quanto mais apanhava, mais silenciava. Sua lealdade ao general era extraordinária. Aquilo, porém, não era obstáculo para Reinaldo. Ele até gostava dos mais renitentes. Podia assim descarregar sua fúria sem maiores indagações. Quando deixou o homem inconsciente no chão e voltou para sua sala com a ficha dele nas mãos, tinha certeza de que saberia o que fazer para convencê-lo a falar. Capítulo 31. Havia um carro parado do outro lado da rua, em frente à igreja de Augusto. No lado do motorista, Reinaldo tamborilava no volante, ao ritmo da música que saía do rádio.
consultando o relógio sem esboçar qualquer reação. Finalmente, depois de cerca de meia hora, o general Odílio surgiu na esquina, peito estufado, de braços dados com a mulher. Reinaldo saltou do carro assim que o casal entrou na igreja. Agindo mais naturalmente que lhe foi possível, entrou também e sentou-se no último banco. O general foi imediatamente para o confessionário, ajoelhando-se do lado do penitente e puxando a cortina que lhe encobria somente o flanco. Do lado de fora, a mulher esperava, a única naquela igreja vazia. O que Reinaldo mais desejava naquele momento era ouvir a conversa do general com o padre, do traidor com seu salvador. Não havia nenhuma suspeita pairando sobre Augusto, cuja organização e esperança de tão bem esquematizada era desconhecida e nem sequer imaginada. Ninguém nunca ouvira falar na esperança, o que provava o sucesso absoluto de suas atividades. Dos perseguidos políticos levados à fuga, apenas Rafaela não escapara, porque não quisera, e ela onde estava não representava nenhuma ameaça ao movimento. A confissão foi prolongada, e Reinaldo aguardou pacientemente. Havia muito a aprender em sua profissão, que a paciência era uma qualidade essencial ao sucesso de suas operações. Quando o general saiu, a mulher entrou. Vendo-o sentada no banco, Reinaldo teve que conter o desejo de atirar-se sobre ele e esmurrá-lo até a morte. Estava difícil fazer o motorista falar, e ainda não fora possível pôr a mão em seu trunfo, mas não iria tardar. A mulher levou bem menos tempo do que o marido, e os dois saíram de braços dados, caminhando pela nave da igreja como dois inocentes pombinhos. Reinaldo não os encarou, tampouco eles o fitaram, seguiram em frente e saíram. De onde estava, Reinaldo viu a cortina do lado do padre se abrir, e Augusto surgiu como uma visão radiosa. Seu coração saiu do ritmo, a respiração falhou por momentos. Como podia um homem tão lindo ocultar-se debaixo da batina? Foi preciso muito esforço para centrar-se em sua missão e deixar de lado a paixão platônica pelo padre. Augusto já havia cerrado a cortina dos dois lados e iniciado o caminho para fora da igreja, quando a voz de Reinaldo soou atrás dele. Augusto? Ele se virou espantado para ver quem o chamava apenas pelo nome, imediatamente reconhecendo o interlocutor. Reinaldo. Só podia ser você, não o vi chegar. Eu estava sentado ali no fundo. Com o dedo apontou para o banco onde estivera. Não queria atrapalhá-lo em suas confissões. Tomara que não tenha esperado muito. Um pouco. Seu penitente tomou bastante do seu tempo, não foi? É comum o general demorar-se tanto assim? A pergunta não agradou Augusto, que retrucou desconfiado. Quem foi que lhe disse que atendia um general? Ele é uma pessoa conhecida, disfarçou. Você o conhece. No meu ramo conhece-se muita gente. Pensei que você fosse advogado civilista. E sou. Achei que não se envolvia com militares. Não me envolvo, mas conheci alguns por intermédio de amigos que militam nessa área. E esse aí, já vi algumas vezes, embora nunca tenhamos sido apresentados. Quando vi entrar em seu confessionário, estranhei, pois pensei que essa gente nem tivesse religião. Você se apressa em seus julgamentos. A gente é religiosa em qualquer lugar. Ser religioso não significa ser uma pessoa de bem. Muitos pensam que a religião os absolverá da falta de caráter para com os homens. Por que diz isso? Estranhou Augusto. Não sei. Não simpatizei muito com esse general Odílio. Nas poucas vezes em que eu vi, me pareceu uma pessoa pouco confiável. Não entendo seu interesse pelo general. Ele é uma pessoa de bem. Será? Augusto não respondeu. Ouvi dizer que o motorista dele sumiu. As duas sobrancelhas de Augusto se ergueram ao mesmo tempo, e uma desconfiança atroz fez estremecer em suas palavras. Quem lhe contou isso? Como disse, conheço muita gente, pessoas ligadas ao governo, que comentam certos detalhes à mesa de um bar depois de uma dose ou outra. Augusto silenciou, mortificado pelo alerta dos sentidos. Havia algo de muito errado na conversa de Reinaldo. Se ninguém sabia do desaparecimento de Alfredo, como o fato podia estar sendo comentado nas rodinhas de bares entre amigos? Não compreendo, balbuciou Augusto, cuidando para não falar além do necessário. Como é que essas pessoas sabem desses detalhes? Ora, a gente muito bem informada no governo, sabia? E você se dá com essa gente? Me dou com todo mundo. Faz parte da minha profissão. Sei. E o que mais esses seus amigos tão bem informados do governo lhe falaram do general?
Agora foi a vez de Reinaldo se surpreender com a astúcia do padre. Augusto estava invertendo as coisas, tentando utilizá-lo para descobrir o quanto o governo sabia do general. Nada, respondeu em tom neutro. Afinal, o general também é do governo e seus pares não iam revelar todos os seus segredos. Só o que soube foi isso, que o motorista do general desapareceu inexplicavelmente. Disseram que ele esteve no quartel à procura do rapaz. Ele fez uma pausa e acrescentou com curiosidade. Por que será que ele foi procurá-lo justo no quartel? Não sei. Será que o rapaz está envolvido em alguma atividade subversiva? Augusto não respondeu. Cada vez mais assustado com Reinaldo. Só pode ser isso. Esse general deve ter culpa no cartório. O que você acha? Não acho nada. Ele não lhe contou? O que ele me contou está protegido pelo sigilo da minha profissão. Não posso revelar-lhe nada. É claro que não. Nem eu queria, falei por falar. Entendo. Pela reação de Augusto, estava claro que Reinaldo fora longe demais, empolgara-se com a investigação e quase deixara escapar o que não devia. Resolveu mudar de assunto. E você? Como vão as coisas? Estou bem. Eu sempre tive uma curiosidade, Augusto. Qual é? É verdade mesmo que os padres não fazem sexo com ninguém? Era a segunda vez que Reinaldo vinha com aquele assunto, para desagrado de Augusto. Ele suspirou rapidamente e, fazendo um muxoxo, respondeu: não devem. Se fazem ou não é problema de cada um. E você já fez? Com todo respeito, Reinaldo, não vejo em que isso possa lhe interessar. Desculpe-me pela indiscrição. Foi apenas curiosidade. Não faz mal. Eu conheci uma pessoa, segredou. Acho que estou apaixonado. É mesmo? Retrucou Augusto, feliz por mudarem de assunto. Isso é muito bom. Não sei se essa pessoa sente o mesmo por mim. Por que não lhe pergunta? Não posso. Você devia se declarar. É melhor saber logo o que ela sente por você. Assim não alimentará ilusões inúteis, ou do contrário, poderá ser feliz mais depressa. Tenho medo de que ela me rejeite. Acho que tenho outro amor. Sem deixar transparecer, Reinaldo referia-se a Augusto, considerando outro amor sua paixão pelo sacerdócio. Penso que a pior coisa é a dúvida. Eu, no seu lugar, não perderia tempo. A sinceridade conduz o homem por bons caminhos. Nem sempre. Às vezes a gente se dá mal. Isso é uma ilusão. Só se dá mal quem ainda não compreende o que é verdadeiro no mundo. São aquelas pessoas que pensam apenas em si, nos seus prazeres e interesses. O ouvinte pode distorcer as verdades que ouve, mas o que é sincero em sua fala está protegido pela natureza, que não conhece mentiras. Suas palavras são muito bonitas e sábias, padre, mas não são para mim. Ainda sou um homem do mundo, ao contrário de você que vê na purificação da alma o caminho para Deus. O caminho para Deus pertence a todos. Embora os que investam na iluminação da alma mais rápido, se libertem mais rápido, cheguem até Ele. É uma escolha pessoal, mas todos, sem exceção, estão nessa jornada pela libertação. Ouvi-lo é uma tentação para a alma do pecador. Gostaria de acreditar que as coisas são assim, mas não consigo. Não creio no que não posso ver nem ouvir. Não sente a presença de Deus? Não. Deus é apenas uma abstração criada pela mente de pessoas que não conseguem aceitar a inevitabilidade da injustiça e buscam confortar sua dor. Só os tolos se deixam envolver por essa mentira que é Deus. Se Augusto pudesse enxergar além do mundo físico, veria que as sombras que acompanhavam Reinaldo davam gargalhadas na porta da igreja. O ambiente imantado do templo bloqueara-lhe a entrada, não impedindo, contudo, que vissem e ouvissem o que se passava lá dentro. Reinaldo fazia exatamente o que elas queriam. Afastava-se cada vez mais de Deus, mergulhando fundo no abismo de trevas e prepotência. Augusto achou melhor não enveredar por aquele caminho. Insistir na ideia de Deus causaria irritação em Reinaldo, levando-o, consequentemente, a refutar sua existência. Cada discípulo tem o seu mestre, arrematou Augusto friamente, e muitos são aqueles que se propõem a dar lições de ignorância, fazendo da verdade um privilégio do orgulho. Segue os que têm os olhos fechados e prefere mantê-los assim, para não ter que se defrontar com suas próprias atitudes, nem delas prestar contas à vida. Reinaldo olhou admirado, sem saber ao certo o que ele queria dizer com aquilo. Está me chamando de ignorante? Atacou. Não, foi a resposta seca.
E agora, Reinaldo, se me der licença, tenho que ir. Preciso preparar minhas aulas da tarde. Augusto despediu-se de Reinaldo com um frio aperto de mão. Não sabia o que o incomodara mais, se as perguntas sobre o general Odílio ou o ataque gratuito a Deus. De qualquer modo, tinha que respeitar a crença ou a falta de crença dos outros e não lhe cabia julgar. Rezar por ele seria a melhor solução. Quanto a Reinaldo, a conversa com o padre o deixara ainda mais irritado. Não conseguira apurar nada do general, mas ficara com a impressão de que Augusto desvendara. Efetivamente, Augusto saíra da igreja com a desconfiança obrigada em seu peito. O general fora procurá-lo para avisar do desaparecimento do motorista, pedindo a ele que alertasse sua organização para uma possível fuga. Assim que ele descobrisse o paradeiro do rapaz, estranhamente, Reinaldo parecera justo naquele momento, fazendo indagações comprometedoras sobre Odílio e Alfredo. O medo pulsante agitou suas células, levando Augusto a tremer. E se Reinaldo fosse um espião a serviço dos militares, poderia descobrir não só a verdade sobre Odílio, mas o esconderijo de Rafaela. Tinha que avisar o general, contudo, não quis ligar de sua casa. Se os militares estivessem atrás de Odílio, sabendo que ele era seu confessor, podiam muito bem ter grampeado seu telefone. Seguiu até a paróquia de Cláudio, que rezava uma missa de 7º dia, e foi para a sacristia, onde havia um telefone. Retirou o fone do gancho e rapidamente ligou para Odílio. A mulher dele atendeu, e logo depois ele ouviu a voz do general. Pois não, padre? Preciso avisá-lo de que hoje um homem veio indagar sobre o senhor na igreja. Que homem? Reinaldo Gomes, conhece? Nunca ouvi falar. Ele foi meu amigo em Uberlândia, advogado. Apareceu em minha igreja outro dia e hoje fez várias perguntas a seu respeito. Sabe inclusive do desaparecimento de Alfredo. Mesmo sem vê-lo, Augusto podia sentir a atenção do homem do outro lado da linha. Após uma breve pausa, Odílio prosseguiu. Ele está blefando, não sabe de nada ao meu respeito. Eu não teria tanta certeza. Está ficando arriscado, acho melhor o senhor sumir por uns tempos. Se fizer isso, estarei assinando minha confissão. Não, tenho que me manter firme. Contudo, vou mandar minha mulher e minha filha para a Europa, junto com a esposa e os filhos de Alfredo. Acho mais seguro. Preciso encontrá-lo. Não posso abandoná-lo à própria sorte depois de tudo que ele fez por mim. Compreendo, general. Depois que eu libertar, seguiremos juntos ao encontro de nossas famílias. Mais do que nunca precisarei da esperança. Sabe que pode contar conosco. Faremos de tudo para tirá-los do país. Obrigado. Desligaram, e Augusto enxugou o suor da testa. Esperou até que Cláudio terminasse a missa para colocá-lo a par da situação. Quando Alfredo fosse libertado, estaria tudo pronto para a partida deles para a Inglaterra. Augusto rezava para que tivessem tempo de salvá-los. Capítulo 32. O aroma do assado impregnava toda a casa. Neuma remexia na panela sem ocultar a contrariedade, dando empurrões de leve em Spock, que saltava em suas pernas seduzido pelo cheiro da carne. Na última semana, o padre mandava fazer carne quase todos os dias, só para satisfazer os caprichos de Rafaela. Não parecia correto para alguém que era vegetariano ter que dividir a mesa com pratos de carne. Desde que fora trabalhar para Padre Augusto, Neuma abolira a carne de sua dieta. Havia muito tempo não experimentava um pedacinho de assado. Nem sentia vontade. Não sentia porque não cozinhava nada além de verduras, ovos, legumes e massas. O padre adorava sua macarronada. Aos poucos fora se acostumando. E agora vinha aquela menina bagunçar toda a sua dieta, tentando-a com suculentos pratos que ela era obrigada a lhe preparar e que não se permitia comer. O cheirinho está bom, anunciou Rafaela entrando na cozinha. É carne assada, esclareceu ela. Ainda não está pronta. Deve estar uma delícia. Modéstia à parte, sempre fui boa cozinheira. Sou capaz de cozinhar qualquer prato. Só que de uns tempos para cá, me acostumei aos pratos vegetarianos de Padre Augusto. Nunca uma carne havia entrado nessa cozinha até você aparecer. Vai me culpar? Por gostar de carne, Padre Augusto não se incomoda. Padre Augusto é uma alma nobre, que compreende as fraquezas humanas. Você que deveria se envergonhar de obrigá-lo a presenciar sua carnificina. Nossa, Neuma, que exagero. O que é exagero?
indagou Augusto, que acabara de entrar na cozinha. Não é exagero, contrapôs Neuma aborrecida. É um assassinato. O que é isso? Espantou-se o padre. Do que é que vocês estão falando? Neuma está me recriminando por gostar de carne, anunciou Rafaela. Não estou recriminando, mas é um pecado, não é, padre? Olhe, Neuma, já disse Jesus que pecado não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai. De nada adianta não comer carne e ficar por aí falando mal da vida dos outros, criticando, mentindo, enganando e outras coisas mais. O Senhor nunca me disse isso, rebateu Neuma, porque você nunca me perguntou. Não como carne porque não gosto. Estou afetivamente envolvido com os animais, mas não ouso julgar os que o fazem nem os que os abatem. Cada um é que sabe das suas necessidades, e ninguém é melhor ou pior por comer ou não comer carne, mas vale um coração puro do que um estômago leve. O Senhor tem cada coisa, padre, pois eu vou continuar não comendo. Não adianta que não como. Pode cheirar bem, mas não como. Penso que, na verdade, Neuma, você só não come carne por influência minha. Não é algo que vem de dentro da sua alma. Acho que você não deveria se impor essa restrição. Se tem vontade, coma. Mas, padre, depois de tanto tempo sem comer, você se privou, não foi uma coisa natural. Coitadinho dos animais, padre. O Senhor mesmo diz que tem pena. Eu tenho pena e talvez por isso não sinta vontade de comer carne. É diferente de ter pena. E por causa dela se impor a abstinência. A vontade existe, mas por uma questão racional, porque você acha que não deve comer, não come. É uma diferença bem sutil, acrescentou Rafaela. Acho que a compreendo. Por sentir pena, o Senhor não tem vontade de comer. Neuma sente pena e se obriga a não comer. Eu não me obrigo a nada, protestou Neuma. Não como porque não quero. E não quer porque sua mente diz que não deve querer, acrescentou Augusto. Compreende? Não. Para mim dá no mesmo. Tenho pena e pronto. Acho um crime sacrificar os animais. Não é bem assim. Podemos optar por não comer carne, mas não podemos julgar os que o fazem, nem os que abatem os animais, como eu já disse. Só o que podemos é comer ou não. É íntimo pessoal de cada um e não deve ter relação com a atitude do próximo. Veja, meu pai, por exemplo, sempre gostou de caçar, eu sempre detestei. Para ele os animais não tinham valor, para mim tem. Eu achava que ele não tinha o direito de me levar com ele nas caçadas, mas ele insistia. Isso foi motivo de grande sofrimento para mim, não porque ele gostasse de caçar, mas porque me obrigava a ir. Eu não queria. Hoje compreendo bem e aprendi a respeitá-lo. É assim que tem que ser. Quando uma coisa não nos serve, simplesmente não a utilizamos ou nos afastamos dela, mas não temos o direito de criticar, nem julgar aquele que o faz, muito menos de nos sentirmos superiores ou melhores. Que seja, disse Neuma, mas não vou comer e pronto. Pode ficar com o assado todo para você. Disse isso apontando para Rafaela, que riu, e a um sinal do padre saiu atrás dele. Os dois deixaram Neuma com seu assado e foram para o quintal. Não vejo a hora de chegarem as férias escolares, comentou Rafaela, roçando os dedos na mão dele. Assim terá mais tempo para mim. Ele deu um sorriso entristecido e apertou a mão dela rapidamente. Não podemos nos descuidar. Temos nos visto muito. Ninguém sabe de nada e Neuma nunca vai ao porão. Estou apaixonado, Rafaela. Não posso mais viver sem você. Sinto mesmo por você. Amo e quero ficar com você para sempre. Sabe que isso é impossível. Não é impossível, basta você querer. Você é muito jovem. O que farei quando enjoar de mim? Isso nunca vai acontecer. Ela olhava com a paixão estampada no olhar e todo o seu corpo estremeceu. Não sei o que fazer, lamentou ele. Pela primeira vez sinto-me perdido. O que estamos fazendo é errado, mas não posso evitar. Você disse que largaria a batina? É complicado, e para mim não é. Como pensa que me sinto longe de casa e da minha família? Acha que não tenho saudade de meus pais, de meu irmão, mas por você tudo vale a pena. Ele a fitou penalizado. Por vezes se esquecia de que ela fora a que mais perdera com tudo aquilo. Sinto pelos seus pais, tornou ele com sinceridade. Por você, estou disposta a largar tudo, mesmo eles. Não é possível que eu sofra mais do que já estou sofrendo. Sei disso, mas não posso colocá-la em risco. Podemos fugir para outro país. Com você não terei medo. Não sei.
Tenha esperança. Não posso me afastar do movimento agora. Há pessoas que dependem de mim. Você não é o único. Há outros padres que podem assumir suas atividades. Você não compreende? Tenho responsabilidades aqui. Não será isso desculpa para não sair da igreja? Será que no fundo não é o que você quer? Não diga isso. Você sabe o quanto a amo. Então qual é o problema? Já disse que não é tão fácil e você é tão menina. Você não acredita no meu amor, não é mesmo? Pensa que sou muito criança para saber o que eu quero, pois está enganado. Sou uma mulher e tenho certeza de que eu amo. Por você faria qualquer coisa. Largaria meu país, minha família, amigos, tudo. Você, contudo, não faria o mesmo por mim. Você é apenas uma criança, não sabe o que quer. Não sou criança. Aborreceu-se. Sou uma mulher e bem mais experiente que você. Ele a fitou magoado, humilhado pelas palavras dela. A experiência sexual não é o mesmo que a experiência de vida, rebateu com raiva. Lá vem você com a sua rispidez. Será que nunca vai aprender a ser gentil? Foi você que provocou. Não tive essa intenção. Pelo amor de Deus, perdoe-me. Ela puxou a mão dele e beijou-o, apertando-a de encontro aos lábios. Não me faça sofrer ainda mais. Augusto puxou a mão rapidamente, olhando ao redor para ver se Neuma não os estava observando. Ficou louca. Não faça mais isso. Quer que Neuma nos veja? Ela não respondeu, limitando-se a olhá-lo com ar apaixonado, até que ele suplicou. Não vamos brigar. Não suportaria ficar brigado com você. Eu a amo tanto. Assim que Augusto se desvencilhou de Rafaela, Neuma apareceu na porta da cozinha chamando-os para o almoço. De tão entretidos um com o outro, não a ouviram, obrigando-a a descer até o quintal para chamá-los. De onde estava, Neuma podia ver o olhar de Rafaela, mas não do padre, que se encontrava de costas para ela. Essa menina não tem jeito, pensou. Fica amolando o padre Augusto com suas bobagens. Então não vê que é um desrespeito tratá-lo com tanta intimidade? Ela se aproximou por trás, chamando a atenção de Rafaela, que levantou a cabeça para ela e de Augusto, que se virou bruscamente. — O que foi, Neuma? — perguntou. — O almoço está na mesa, foi a resposta irritada. — Não me ouviram chamar? — Desculpe-me. Estávamos distraídos com a conversa, não ouvimos. Sobre o que falavam de tão importante? Padre Augusto estava ouvindo minha confissão, disse Rafaela. Acho que você não vai querer saber o que é. Ora essa. Neuma afastou-se aborrecida. Aquilo não era lugar de se fazer confissão. Rafaela devia mesmo estar aborrecendo Padre Augusto. Os dois seguiram atrás dela, sentando-se à mesa para comer. Enquanto Neuma os servia, notou o jeito estranho como Rafaela olhava para ele, embora não conseguisse perceber o mesmo brilho no olhar de Augusto. Para Neuma, tudo não passava de fantasias. Uma mocinha assanhada que não encontrava um eco no coração do padre. Tinha certeza de que ele via em Rafaela apenas uma ovelha desgarrada de seu rebanho. Preocupava-se com ela como um pai com sua filha, nada mais. Capítulo 33. O romance entre Augusto e Rafaela intensificava-se a cada dia. Não havia uma noite sequer em que ele, logo após Neuma se recolher, não passasse à cama de Rafaela. Puseram até uma tranca na porta do porão para evitar que fossem surpreendidos. Envolviam-se de tal forma, mesmo sem perceberem, começavam a dar sinais de sua afeição, fosse pela troca de olhares, fosse pelos toques estudadamente descuidados, fosse pelo tom suave das palavras que diziam. No mês de junho, era costume de Augusto realizar uma festa para comemorar o dia de São João, e a movimentação na igreja já se iniciara. Os fiéis montavam barraquinhas, preparavam bebidas e quitutes típicos. Outros providenciavam prendas para as crianças, enfeitavam o terreiro com bandeirinhas e lanternas. Você vai me deixar ir, não vai? Rafaela quase implorou. Adoro festas juninas. Não sei, Rafaela, é perigoso. Ah, por favor, não faça isso comigo. Não acredito que vai me deixar trancada aqui dentro, ouvindo a animação do outro lado desse muro. Você tem que me deixar ir. Vou pensar. Pare com isso. Você está fazendo guerras de nervos comigo. Posso muito bem colocar uma caipira e me disfarçar. Ponho um chapéu, faço tranças, pinto sardas no rosto. Vou de óculos escuros, o que você quiser. Ninguém vai me reconhecer. Augusto pensou por alguns minutos até que considerou. Pensando bem, faz tanto tempo que você sumiu que as coisas devem ter se acalmado um pouco.
Não creio que a polícia resolva ir procurá-la justo no dia da festa junina de uma igrejinha do subúrbio. Quer dizer, então, que poderei ir? Ele assentiu. Não acredito, oh meu Deus. Tenho que preparar a caipira. Será que Neuma me ajuda? Acho difícil, mas você pode tentar. Se você pedir, ela faz. Tem razão. Vou falar com ela. Neuma achou um absurdo Rafaela sair de casa vestida a caipira, principalmente porque o padre a incumbira de providenciar o vestido e os acessórios da fantasia. Como sabia costurar, era ela quem consertava as batinas e roupas de Padre Augusto, além de confeccionar seus próprios vestidos. Mas uma caipira, e logo para aquela malcriada era um desaforo. Enfim, como era para agradar Padre Augusto, ia fazer como ele queria. Comprou tecido, rendas e fitas. Rapidamente a fantasia surgiu, lindamente engomada, toda em cor de rosa e azul. No primeiro dia da festa, Rafaela mal conseguia conter a euforia. Poderia sair, finalmente dançar, brincar, comer churrasquinho e tudo mais que quisesse. Procure não se misturar muito às pessoas, aconselhou Augusto. Fique perto de Neuma ou de mim. Cuidado, não vá se exceder. Pode deixar. Vou ficar quietinha, menos na hora da quadrilha. Vou poder dançar com você? Comigo. Mas eu nem danço. Então com quem vou dançar? Com ninguém. Vai apenas assistir e depois você nem ensaiou. Não precisa. Conheço os passos, já dancei muito na escola. Você é mesmo terrível. Gracejou ele. Vou sair agora porque preciso chegar primeiro. Você e Neuma podem ir mais tarde. E cuidado para que não a vejam sair de minha casa. Pode deixar comigo. Passem pelo portão que liga à igreja, recomendou a Neuma minutos depois. Você vai primeiro e se tudo estiver bem, chama Rafaela. Isso não está certo, Padre Augusto. Queixou-se ela. Essa menina ainda vai nos trazer problemas. Sossegue, Neuma. Ela só quer se divertir. Tem ideia do tempo que está presa aqui? Mas ela viajou com o Senhor faz pouco tempo. Será que não foi o suficiente? Coloque-se no lugar dela. Ficar aqui dentro ouvindo a algazarra é demais. Ninguém mandou ela se colocar do outro lado da lei. Não diga isso. Censurou ele veemente. Ela é só uma menina. E não há lei ou justiça que justifiquem a tortura. Tem razão, padre, perdoe-me. Tornou ela envergonhada. Falei sem pensar. É lógico que nenhum pecado justifica a tortura. Tudo bem, não precisa se desculpar. Apenas cuide para que ela não faça nenhuma bobagem própria das meninas da idade dela. Olhe, padre, sei que o senhor é muito bom e não vê maldade em nada, mas essa menina não é tão menina assim. Duvido até que ainda seja moça. Isso não tem importância, rebateu ele, evitando encará-la. Não nos cabe julgar as atitudes dela. Estamos fazendo uma caridade. Aquilo não era verdade, ele sabia. Neuma, contudo, aceitou as justificativas e retrucou decidida. Pode deixar, padre. Não se preocupe com nada, vou cuidar dela direitinho. Obrigada. Sabia que podia contar com você. É claro que pode. Um homem santo feito o Senhor terá sempre a minha ajuda. Não sou santo, protestou acabrunhado. Sou um homem cheio de pecados e defeitos. O Senhor? De jeito nenhum. Isso é modéstia sua. Só se gostar de comer doces for pecado. Ele não sabia o que dizer. As observações de Neuma deixaram-no desconcertado. Se ela soubesse o que ele e Rafaela faziam naquele porão, talvez nunca mais tornasse a lhe dirigir a palavra. A decepção seria tão grande que ela bem seria capaz de abandonar a religião, traída pelo padre a quem venerava. Cuide de tudo, pediu ele ainda sem olhar para ela. Tenho que ver como estão os preparativos. Durante o resto da tarde, Augusto distraiu-se com a organização da festa, dando opiniões aqui e ali sobre os últimos retoques. Às 5 horas em ponto, os portões da igreja se abriram. Os fiéis começaram a chegar. Não demorou muito. Todo o pátio se encheu com a alegria e o riso das crianças. Seguindo as ordens de Augusto, Neuma e Rafaela só saíram às 7 horas, quando o número de presentes era suficientemente grande para que ninguém notasse a presença de mais uma moça bonita na festa. Quando ele a viu, não conseguiu conter a admiração. A fantasia feita sob medida realçava seu corpo curvilíneo. O tom suave do xadrez azul e rosa avivava a tez morena de sua pele. Os cabelos presos em tranças
e as pequeninas sardas espalhadas em sua face davam-lhe o ar de menina inocente e sapeca, acentuada por um sorriso encantadoramente cativante. Não havia nada de mais em Rafaela, nada que a distinguisse das outras mocinhas vestidas a caráter. Apenas os olhos de Augusto viam, além de sua aparência física. Ela era bonita, contudo a beleza maior estava no amor que os unia e que Augusto não conseguia mais ocultar. Você está linda, comentou embevecido, mas dando-se conta do olhar atento de Neuma, corrigiu. As duas estão. Eu, linda? Zombou Neuma. Ora, padre, só o senhor mesmo. Rafaela até que está. Também é tão novinha. Quando eu era jovem, também era muito bonita, sabia? Era sempre chamada para fazer o papel de noiva nas festas juninas. Foi numa festa assim que conheci meu marido. Neuma não parava de tagarelar, presa às lembranças que toda festa junina lhe trazia do marido. Augusto e Rafaela, contudo, pareciam não ouvir, hipnotizados pelo olhar um do outro. Ele inspirou o perfume que emanava dela, louco para afagar seus cabelos. Conhecia bem aquela fragrância. Era de um perfume francês com que presenteara Neuma em seu último aniversário que ela nunca usara. Estava tão absorvido pela presença marcante de Rafaela que lhe estendeu a mão, na intenção de conduzi-la em um passeio, quando um pigarreio forçado por cima do ombro desviou sua atenção. Cláudio? Surpreendeu-se ele, envergonhado por ter sido surpreendido em atitude tão inapropriada para um padre. Como estão? Sua bênção, padre Cláudio, falou Neuma, beijando-lhe a mão. Deus abençoe, minha filha, respondeu ele, olhando de soslaio para Rafaela. E então, menina, aproveitando a festa, acabei de chegar. Ia passear com padre Augusto. Eu ia mostrar-lhe as barraquinhas, justificou-se ele. Se quiser, eu mesmo posso fazer isso. Tornou Cláudio, estendendo-lhe o braço. Será um prazer ter a companhia de uma jovenzinha tão formosa. Está bem, concordou ela, desanimada ante o olhar significativo de Augusto. Ela tomou o braço dele e os dois saíram por entre as barraquinhas. Espero que ela não se descuide com padre Cláudio, falou Neuma. Ele não está acostumado a andar por aí como uma fugitiva. Não se preocupe, Cláudio não é nenhum tolo. Durante alguns minutos, Rafaela limitou-se a seguir os passos de Cláudio, observando a movimentação da festa. Ele parou em frente a uma barraquinha e comprou 2 salsichões, entregando um a ela. Espero que goste. Gosto sim, obrigada. Ainda bem que padre Augusto não a contaminou com sua mania de não comer carne. Não. Você e ele têm se dado muito bem, não é? Ela não respondeu. Bem até demais para um padre e uma fiel. Não sou uma fiel. Não acredita em Deus? Acredito. Então não é católica? Não sou praticante. Que pena. Mas agora posso entender certos comportamentos seus. Ela não disse nada e ele prosseguiu. Sabe que eu está prejudicando, não sabe? Silêncio. Não estou aqui para recriminá-la, mas gostaria que refletisse sobre o que está fazendo. Será que está ajudando o padre Augusto assim? Você é uma moça jovem, moderna, liberal. Tem a vida toda pela frente. Depois que todo esse horror acabar, poderá voltar à sua vida, casar-se e ter filhos. E o que será de padre Augusto quando você se for? Já pensou nisso? Ele vai ficar sozinho, amargurado, corroendo-se de remorso por ter quebrado seus votos. Não vou deixá-lo, respondeu ela finalmente. Eu o amo. Você diz isso agora, porque está presa na casa dele sem a família ou os amigos, mas e depois? Depois vou me casar com ele. Ele é padre. Ser padre não é uma prisão, ele pode sair se quiser. Concordo. Ele terá que escolher entre você e o sacerdócio. Mas será que fará uma escolha consciente? Não vejo por que não. Porque ele está apaixonado pela primeira mulher com quem já se relacionou na vida. Padre Augusto não tem experiência com mulheres, você foi a primeira. Sei disso. Não se sente uma privilegiada? Sinto-me privilegiada por merecer o amor dele. Eles pararam perto do portão. Cláudia olhou fixamente nos olhos. Vou lhe fazer um pedido. Um pedido não, uma súplica. Não brinque com Augusto. Ele é um padre decente, muito bom no que faz. Seria um desperdício para a igreja perdê-lo por uma aventura. O que nós vivemos não é uma aventura, protestou ela com irritação. Pode parecer assim para o Senhor, mas nós nos amamos de verdade.
Eu vou provar a todos que o meu amor por ele não é infantil nem passageiro. Ninguém sabe o que eu sinto. Não precisa se aborrecer, menina. Não vim aqui para recriminá-la, pois é justamente o que está fazendo. O Senhor não sabe o que nós sentimos um pelo outro. Está falando do que desconhece. Se tivesse sentido algo assim por uma mulher antes, saberia compreender. É justamente por ter vivido situação semelhante que sei o que digo. Tive uma mulher certa vez. Graças a Deus acordei a tempo de evitar fazer uma besteira. Ela acabou se apaixonando por outro e eu teria ficado só. Vai ver, ela se apaixonou por outro porque percebeu a sua frieza e a sua rejeição. Se o Senhor tivesse sido mais sincero com ela e com seus próprios sentimentos, talvez estivessem juntos até hoje. Não fale do que não sabe. Zangou-se. Não é de mim que estamos falando, é da vida do Padre Augusto, na qual o Senhor não deveria se meter. Ele comentou algo é porque confia no Senhor. Não tem aquela história de segredo de confissão. Cláudio sentiu o sangue ferver. Um rubor de fogo subiu-lhe até as orelhas. Estava sendo recriminado por uma menina. Não podia permitir que aquela garotinha lhe chamasse a atenção, como se ele fosse um seminarista novato surpreendido em algum deslize. Tenha mais respeito comigo, menina. Repreendeu. Além de sacerdote, tenho quase idade para ser seu avô. Desculpe-me, balbuciou ela já arrependida. Não queria faltar-lhe com respeito, mas é que o Senhor falou coisas que não são verdades. Não estou violando nenhum sigilo de confissão. Quero apenas ajudar um amigo, mas você tem razão. Fui longe demais. Não devia ter dito nada. Eu é que devo lhe pedir perdão. Peço que esqueça essa nossa conversa. Já esqueci. Não diga nada a Augusto, por favor. Pode ser que ele me compreenda mal, assim como você. Não direi nada se o senhor parar de me pressionar. Está fazendo chantagem comigo? Indignou-se. Não, estou apenas me defendendo. Você não é tão tola, afinal. O senhor fala como se eu fosse alguma espertalhona aproveitadora. Não é nada disso. Minha única intenção é preservar meu relacionamento com Augusto. Não quero nada em troca além de paz. Quer que eu os deixe em paz para continuarem com essa indignidade? Só é indignidade para aqueles que não conhecem o significado do amor. Contudo, se é assim que vê, eu não me oponho desde que não interfira. Você está sendo muito atrevida, sabia? Sou uma mulher apaixonada. Não quero prejudicar ninguém. Quero apenas viver e amar sem interferências. Minha intenção não é interferir, mas ajudar. Se você o ama como homem, eu o amo como amigo. Não é tão diferente assim. Compreendo as suas intenções, mas não acho que ele precise disso no momento. Já é difícil para ele sem as suas recriminações. Por favor, não torne tudo pior do que já é. Augusto terá que escolher entre você e a igreja. Não pode ter as duas coisas. A escolha cabe a ele. Deixe-o agir livremente. Se eu deixar e ele escolher a igreja, promete que irá embora. O Senhor se esquece de que sou uma fugitiva política? Quer que a polícia me prenda? É claro que não. Nossa organização poderá providenciar sua fuga para a Europa. Aceitaria partir se ele se decidir pelo sacerdócio? Ela sentiu a tensão da pergunta e um medo indizível se apoderou dela. Não tinha intenção de partir, contudo, Padre Cláudio conduzira a conversa habilmente para aquele desfecho. Se ele não me quiser mais, irei embora. Concordou entre contrariada e vencida. Aceitarei sua oferta de fuga, mas por favor não pressione. Você o pressiona porque não quer que eu faça. Está enganado. Não faço qualquer pressão que não seja do amor. Realmente, o poder do sexo é superior ao da razão. Pensa que o que nos une é apenas sexo. Não é mesmo, está enganado. Amo Augusto e nada fará mudar esse sentimento, nada. Cláudio expirou profundamente, cansado de toda aquela história. Muito bem, arrematou ele. Ficamos acertados então. Deixemos Augusto livre para decidir se quer ficar com você ou com a igreja. Seja qual for a decisão dele, nós dois iremos acatar. Feito. Com um aperto de mãos, selaram aquele compromisso. Capítulo 34. A noite avançava, a animação tomava conta da festa. Mesmo concordando que não deviam se aproximar muito, Augusto e Rafaela não viu hora de ficar a sós. Por isso, foi um alívio quando Cláudio, depois de levar a menina, demorou-se apenas mais alguns minutos antes de os deixar.
Em breve, uma beata surgiu pedindo ajuda na barraca de doces. Ótima oportunidade para despachar Nelma também. Sozinhos, Augusto e Rafaela puseram-se a caminhar lado a lado, mantendo uma distância respeitosa. Ninguém que os visse diria que eram namorados. Sentaram-se nos degraus da igreja onde os jovens iam para namorar. Ao verem o padre, endireitaram-se encabulados e aos poucos todos se levantaram para procurar outro lugar. Você os espantou, gracejou ela, seu malvado. Ele riu e retrucou com jovialidade. Não me oponho ao namoro. Eles é que têm vergonha de mim. Por que será? Você não tem vergonha de mim? Brincou. Faz as maiores barbaridades comigo e nem se importa. Eu faço barbaridades com você. Deixe o bispo saber do que você gosta. A referência ao bispo fez dissipar sua alegria e uma sobra de remorso anuviou seus pensamentos. Não diga isso, objetou acabrunhado. Não gosto de brincadeiras com as coisas da igreja. Desculpe-me, falei sem pensar. Por favor, não deixe que essa tolice estrague a nossa noite. É claro que não. Ele se esforçou para afastar o bispo da mente e indagou. E Cláudio, o que queria com você? Nada demais. Veio jogar conversa fora. Falou algo sobre nós? Não. Por sorte, uma voz estridente soou nos alto-falantes, espalhados pelo pátio, e Augusto parou para prestar atenção, esquecendo-se de Cláudio. Acho que vão chamar para a quadrilha, disse ele apurando os ouvidos. Era isso mesmo. Uma mulher convocava os participantes para se reunirem atrás da igreja, pois a dança ia começar. Uma movimentação tomou conta do terreiro. Pares animados com vestes coloridas passavam por Rafael e Augusto a caminho dos fundos da igreja. Vamos também? Chamou ela. Por favor, vamos. De jeito nenhum. Não sei dançar quadrilha, nem fica bem para um padre se meter na dança, principalmente com uma garota bonita feito você. Ah, deixe de ser chato. Na hora em que a quadrilha começou a entrar, Rafaela disparou pela lateral, puxando Augusto pela mão, na tentativa de alcançá-la e se colocar em último lugar na fila. Na certa, ninguém perceberia a presença de mais um casal. Ficou louca, censurou Augusto, parando na curva da parede da igreja e espiando para os fundos, onde casais de braços dados se balançavam com alegria. Quer chamar a atenção e pôr tudo a perder. Ele a puxou de volta, ocultando-se com ela nas sombras da parede, em um lado onde não havia ninguém. Sem muito pensar, Rafaela aproximou-se, roçando nos dele seus lábios. Augusto não resistiu. Havia horas que queria beijá-la. Não pensou nas consequências. Estreitou-a com ardor, beijando-a com impaciência. Por que faz isso comigo? Sussurrou ele. Sabe que eu não resisto a você. O beijo deu lugar a carícias mais sérias, e os dois teriam cometido uma loucura ali mesmo, não fosse a chegada repentina de Nelma procurando-os. Padre Augusto, chamou ela tentando ver na escuridão. É o senhor. A voz dela os apavorou. No ato instintivo, Augusto desvencilhou-se de Rafaela e fez a curva da parede. Correu para um lado, enquanto Rafaela recuava na direção de Nelma, fazendo-se visível, sob o feixe da única lâmpada que mal iluminava aquele lado. Rafaela! Exclamou Nelma surpresa. O que está fazendo? Onde está Padre Augusto? Ele não está aqui, não sei onde está. Quem está com você? Ninguém, estou sozinha. Mas eu vi outra pessoa com você, quem era? Ninguém. Tive a impressão de que era um padre. Que padre coisa nenhuma, ficou maluca. Você não me engana, menina. Havia um padre aqui com você. O que os dois estavam fazendo no cantinho da parede? Rafaela sentiu o desespero tomar conta dela. Tinha que pensar e agir rapidamente. Aproximou-se num cochicho, falou. Por favor, Nelma, prometa não contar a ninguém, muito menos a Padre Augusto. Não contar o quê? Eu estava aqui com um rapaz. Mentiu olhando para o chão. Um rapaz fantasiado de padre. Você o quê? Não aconteceu nada, eu juro, foi só um beijo inocente. Quem está ficando maluco é você. Arriscar-se dessa forma com um desconhecido é no mínimo uma falta de consideração para com Padre Augusto. Onde já se viu, não consegue conter esse fogo, e no que dá entregar-se a homem antes do casamento. Por favor, não faça nada. Foi uma loucura. Eu sei, mas o rapaz não me conhece. Nem cheguei a lhe dizer o meu nome nem onde moro. Ainda bem, não é sua doidivanas. Ah,
Mas isso não vai ficar assim. Vou contar tudo a Padre Augusto e vai ser agora. Em seu íntimo, Neuma regozijava-se por ter que dizer de Rafaela. Sentia-se vitoriosa por ter surpreendido a menina em falta tão grave. Tinha certeza de que o padre tomaria providências enérgicas contra ela e bem merecidas. De tão empolgada com a descoberta, não percebeu o ar de indiferença de Rafaela, que lhe deu as costas e voltou correndo para a festa. Mal recomposto do susto e da emoção, Augusto conseguira alcançar seu lugar e acompanhava a quadrilha, fingindo-se entretido com a dança. Quando Neuma chegou, ele sentiu as pernas tremerem, dando graças a Deus por estar sentado e não correr o risco de cair. Padre Augusto, preciso falar-lhe, declarou ela com urgência na voz. O que foi, Neuma? É sobre a Rafaela. Não pode esperar? Estou vendo a quadrilha e você está na minha frente. Ela deu a volta e postou-se atrás dele, onde não atrapalharia ninguém. Acabei de surpreender Rafaela lá atrás com um rapaz. Um rapaz? Tornou ele, fingindo surpresa. Que rapaz? Quem é que vai saber? Nem ela mesma sabe. Tem certeza? Absoluta. Ela se curvou para falar baixinho em seu ouvido, e os dois estavam se agarrando no escuro. Eu vi, estavam se beijando. Assim que ela inspirou para tomar fôlego, susteve as palavras no ar. Um aroma suave e familiar envolveu-lhe as narinas, fazendo-a recuar aterrada. Que perfume é esse? Indagou atônita. Perfume? Você sabe que eu não uso perfume, mas está cheirando a perfume de mulher. Deve ser de alguma senhora que me abraçou. Não vi o senhor abraçando senhora alguma. Ora, Neuma, tem sempre uma velhinha querendo um abraço, deve ser isso. Era preciso muito esforço para que o coração de Augusto não escapulisse do peito e saísse rolando pelo chão aos pulos. Não contava estar impregnado da fragrância de Rafaela. Parece o perfume de Rafaela, observou desconfiada. Conheço porque era meu, emprestei-o a ela. Foi o senhor que me deu, não se lembra? Muita gente deve ter o mesmo perfume. Ela se encharcou com ele, foi um exagero. Nesse momento, Rafaela surgiu do outro lado, apertando a saia como se quisesse evitar que o corpo inteiro a delatasse. Viu Neuma atrás de Augusto e olhou para ele, demorando-se longamente nesse olhar. A expressão do rosto dela era inconfundível. Mesmo não vendo os olhos do padre, Neuma sabia que ele lhe correspondia. Sentia na aura dele, na vibração que emanava de seu corpo, no balançar imperceptível da cabeça acompanhando os passos de Rafaela. E tinha a visão de havia pouco. Não tinha dúvidas de que Rafaela estava se agarrando com alguém vestido de padre. A desculpa de que era um rapaz e que no princípio a convencera não a enganava mais. Para completar, tinha um inconfundível perfume. O horror foi tão grande que Neuma não conseguiu mais falar. Talvez aquela desconfiança não passasse de uma tolice, uma coincidência. Não podia crer que Padre Augusto caísse na tentação da carne tão facilmente, ainda mais com uma menina sem graça e desavergonhada. Se isso acontecesse, a culpa era dela. O padre não estava acostumado às mulheres, podia muito bem estar sendo enganado pelo demônio. Jesus não foi tentado por ele, porque o padre não podia ser. Mais do que qualquer coisa, Neuma pensou que era preciso tirar Rafaela daquela casa. Afastando o mal, Padre Augusto estaria em condições de retomar sua vida santa de sempre. Uma confissão poderia limpá-lo daquele pecado, se é que ele cometera realmente algum. O que foi que houve, Neuma? A voz do padre tirou-a de suas preocupações. Por que ficou tão quieta? Nada? Algum problema? Nenhum. De onde estava, assistiu ao jogo de sedução de Rafaela, que deu a volta no pátio, circundando a área da quadrilha, e passou em frente a eles, a barra da saia roçando a ponta da batina do padre. Augusto fingiu que não lhe prestava atenção, mas Neuma percebeu nitidamente uma pequena alteração no ritmo de sua respiração. Rafaela parou ao lado de Neuma, batendo palmas no ritmo da quadrilha. Sentada em sua cadeira, Augusto sentia a presença dela atrás, quando o leve tremor fez arrepiar sua pele. Seu perfume o envolvia de tal forma que ele quase largou tudo e correu com ela para o quarto. O medo, contudo, o paralisava. Assim como ele, Neuma aspirava o mesmo e conhecido aroma. Pelo resto da noite, Neuma não falou mais, limitando-se a responder com monossilábios as perguntas que lhe faziam. A graça da festa havia acabado.
bem como a alegria da vida que levava na casa do padre. Quando a festa acabou, Augusto foi o último a ir para casa. Neuma e Rafaela seguiram primeiro, enquanto ele ajudava a guardar o que não podia ficar exposto. Chegou a casa depois das 2 da manhã. Neuma parecia adormecida, embora na verdade não conseguisse conciliar o sono. Sem saber disso, sentindo-se seguro, Augusto desceu ao porão e trancou a porta, atirando-se nos braços de Rafaela tão logo a viu. Em seu quarto, Neuma seguiu a marcha dele, ouviu a porta da frente se fechar e identificou os passos que seguiram pelo corredor. Em seguida não ouviu mais nada. Se o padre descer ao porão, fizeram em absoluto silêncio. Sem conseguir se conter, Neuma deu um salto da cama, agarrou o terço que guarnecia a cabeceira, fez o sinal da cruz e levantou-se com cuidado, o mesmo cuidado que ela tivera para não fazer barulho. Atravessou a cozinha descalça e virou no corredor, colando o ouvido à porta do porão. Não escutou nada. Tudo estava em absoluto silêncio. Pensou em experimentar a maçaneta, mas teve medo de que estivesse trancada e do lado de dentro alguém percebesse sua presença. Não fez nada. Continuou prescrutando a porta até que ouviu indistintamente o som de gemidos abafados e contidos. Seguiram-se rangidos quase inaudíveis. Neuma recuou aterrada, sabendo o que significavam. Os dois estavam fornicando. Não podia ser, era impossível, não ele, não Padre Augusto. Era uma indignidade, uma infâmia, uma ofensa às leis da igreja, uma desonra para a santidade de um padre. Ficou petrificada, sem conseguir se mexer, testemunha silenciosa da ignomínia que se desenrolava bem ali, no lar de um homem que ela sempre considerara um santo. Tão logo os ruídos cessaram, foi a vez dos risinhos contidos se espalharem no ar, indo até os ouvidos de Neuma. Ela sentiu nojo e repulsa, lutando contra a vontade de vomitar. Uma tonteira a fez cambalear, e o ranger da escada deu sinal de que Padre Augusto vinha subindo. Desesperada, temendo ser surpreendida, sem tempo de voltar ao seu quarto, entrou na cozinha escura e grudou-se à parede com medo até de respirar. O padre saiu do porão e passou furtivamente pela porta da cozinha, sem entrar ou se virar. De onde estava ela não podia vê-lo, mas ouviu o farfalhar de suas vestes. Espiou pela abertura da porta, porém, só o que viu foi a sombra de uma batina esgueirando-se pelo corredor, até sumir na escuridão. Com a visão turva pelas lágrimas, Neuma saiu de seu esconderijo e entrou no quarto, encostando-se na porta para chorar. Beijou o terço ainda preso em suas mãos e desejou nunca haver feito aquela descoberta. Capítulo 35. O último dia da festa não foi tão divertido. Neuma estava acabrunhada de mau humor, evitando conversas até mesmo com Augusto. Foi à missa de manhã, dessa vez sentando-se num banco mais atrás. Quando o culto terminou, apanhou o livro de orações, enrolou o terço na mão e foi embora sem falar com ele. Na hora do almoço, seu mau humor havia aumentado, deixando-a entregue a um mutismo desconcertante. Comeram sem dizer nada, mas ao final da refeição Augusto tentou romper o gelo. Animada para a festa hoje, Neuma. O olhar dela foi de indignação e raiva. Mordendo os lábios, tirou a mesa e rebateu com irritação. Devia tirar o domingo de folga. Há anos que não tenho uma folga. Você não tira folga porque não quer, observou Augusto preocupado. Sempre lhe disse que não precisava trabalhar aos domingos. Neuma não respondeu. Deu as costas a eles e levou a louça para a cozinha. Rafael e Augusto foram para o quintal, seguidos por Spock. À sombra da mangueira, Rafaela colocou o cachorro no colo e, enquanto alisava sua cabeça, indagou. O que será que deu nela? Acho que está desconfiada. Ela sentiu seu perfume quando falou comigo ontem. Então é isso. Mas que olfato apurado. Precisamos tomar mais cuidado. Você acha que ela ouviu entrar no porão? Não sei. E agora? Ele deu de ombros e retrucou. Se Neuma descobrir sobre nós, nem quero imaginar o que pode acontecer. Acha que ela vai contar? É possível. Será que não é chegada a hora de você assumir o nosso romance e pedir demissão da igreja? Você se esquece de que não sou apenas seu amante, sou também seu protetor. O que será de você sem a cobertura que lhe dou? Vamos fugir. As coisas não são assim tão fáceis, não devemos nos precipitar. Ela olhou com decepção, mas não pressionou nem insistiu.
O que pretende fazer? Não sei. Temos que desviar a atenção de Neuma, fazer com que ela se convença de que não há nada entre nós. Quer enganá-la? Não se trata de enganá-la. Trata-se, acima de tudo, de proteger você. Rafaela deu um longo suspiro e afagou a mão dele, retirando-a rapidamente. Está bem, arrematou, deixe comigo. Já sei o que fazer. Mais tarde, Augusto saiu antes para a festa, fazendo as mesmas recomendações da véspera. Eu não vou, afirmou Neuma de má vontade. Por quê? Tornou Augusto. É o último dia. Prefiro ficar em casa. Augusto não insistiu. Assim que ele as deixou, Rafaela entrou no banho. Quando saiu do banheiro, Neuma não estava por perto. Com a toalha enrolada na cabeça e o vestido aberto nas costas, bateu à porta de seu quarto. Neuma abriu e impaciente indagou. O que você quer? Será que pode puxar o fecho eclair para mim, por favor? Neuma olhou para ela com raiva. Tinha nas mãos uma Bíblia e pensou em atirá-la na cabeça da moça. Contudo, conseguiu se conter e respondeu entre os dentes. Fecho você. Não precisa ficar mal-humorada, Neuma. Se tem alguém aqui que devia estar zangada, esse alguém sou eu. Você. Indignou-se. Posso saber por quê? Se você não tivesse contado a Padre Augusto que eu estava com o rapaz, ele não teria me dado a bronca que deu. Neuma olhou incrédula e objetou. Não vi você levar bronca alguma, porque você estava dormindo. Como assim? Foi ontem de madrugada. Eu também já estava dormindo quando acordei com o Padre Augusto ao lado da minha cama. Nunca havia visto daquele jeito, tão aborrecido. O que ele disse? Fez um sermão daqueles, que aquilo era um absurdo, uma pouca vergonha, um risco e coisas do gênero. Você está mentindo, afirmou Neuma, fuzilando-a com olhos brilhantes de ira. Ouvi-os ontem à noite, e Padre Augusto não estava lhe dando nenhum sermão. Como assim você nos ouviu? Ouvi com os ouvidos, ora essa. Eu ouvi muito bem os gemidos, gritinhos e... Calou-se, persignando-se 3 vezes. E... Ela hesitou por um momento, envergonhada com a situação, mas acabou revelando coberta de pavor e repulsa. Ouviu os rangidos da cama, como 2 pessoas fornicando. Jesus Cristo! Não devia falar o nome dele, não você, sua impúdica rameira, filha de Satã, porque veio para esta casa para tentar Padre Augusto, seu demônio. Devia ir-se embora daqui para sempre, voltar para o inferno de onde fugiu. Não, Neuma, por favor, acalme-se. Não é nada disso, você entendeu tudo errado. Não entendi nada errado. Pensa que sou burra? Já fui casada, conheço muito bem os ruídos e o cheiro do seu perfume impregnado no pescoço de Padre Augusto. Se você se acalmar, poderia explicar tudo. Que explicação pode dar para a sua sem-vergonhice? Padre Augusto sempre foi um homem santo e você apareceu aqui para tentá-lo. Pelo amor de Deus, Neuma, acalme-se, deixe-me explicar. Não quero ouvir suas mentiras. Explodiu ela, cada vez mais vermelha. O diabo é esperto, sabe enganar e seduzir. Parece que você gosta do diabo bem mais do que eu, falou Rafaela fria e calmamente. O quê? Surpreendeu-se Neuma. Como se atreve? Você não quer me ouvir, mas não tira o nome dele dos lábios. Eu, ao contrário, em nenhum momento fiz tal evocação. Não estou evocando, balbuciou confusa. Digo isso porque você age em nome dele. Como é que você sabe? Por acaso é Deus ou freira ou algo parecido? Não sou nada, eu apenas digo o que vejo. Sua pressa em me julgar a conduz pelo caminho do pecado. Não ache que a maledicência é um pecado tão grave quanto a fornicação? Maledicência? O que quer dizer com isso? Não falei mal de ninguém? Isso não é falar mal. Maledicência é fazer fofoca, e eu não fiz fofoca alguma. Não está falando mal de nós, inventando algo que não aconteceu e que logo mais vai virar fofoca? Você fez acusações gravíssimas não apenas a mim, mas principalmente a Padre Augusto. Falei apenas o que eu vi e vi. Viu saindo do porão de madrugada, quando cessaram os ruídos. Pois certamente. Então não lhe disse que ele foi me dar um sermão. E àquela hora, nem se importou com o fato de eu já estar dormindo. Ficou tão aborrecido que teve de me repreender ontem mesmo, com medo de que eu repetisse a imprudência na festa de hoje. Não foi isso que me pareceu, porque você estava do lado de fora bisbilhotando e tirou suas próprias conclusões, não foi? Não. Ouvi os gemidos, os risinhos. Primeiro, os gemidos foram do choro sentido que eu derramei. Gostaria de saber como você reagiria se levasse a bronca que eu levei.
Conhecendo o Padre Augusto como conhece, sabe que ele pode ser bastante duro quando quer. É verdade, divagou. Segundo, os vizinhos aconteceram mesmo, mas depois da bronca, porque Padre Augusto, com pena das minhas lágrimas, ou talvez reconhecendo que havia se excedido, tentou me confortar, com palavras doces e engraçadas. Chamou-me até de macaquinha matreira. Quem é que fala uma coisa dessas hoje em dia? Neuma continuava desconfiada e questionou em dúvida. E os rangidos da cama? Não foram rangidos. Era preciso pensar depressa, porque a imaginação de Rafaela já estava chegando ao fim. Se não eram rangidos, o que eram então? Rebateu Neuma em tom de desafio. Quer dizer, devem ter sido rangidos, provavelmente na hora em que eu me atirei na cama, chorando sem parar e socando o travesseiro. Tornou desconfiada. E o cheiro? Sentiu seu perfume no pescoço dele. E daí o que é que tem? Nós estávamos conversando. Posso ter tocado nele como fazemos quando nos empolgamos com a conversa. Isso não quer dizer nada. Neuma ainda parecia cética, e Rafaela insistiu. Pode acreditar, é a verdade. Padre Augusto jamais cometeria uma indignidade dessas. Você devia se envergonhar de pensar algo assim a respeito dele. Confusa com a história de Rafaela, Neuma não sabia mais o que pensar. Se por um lado tinha algo de absurdo, por outro, não era nada impossível. Será que me enganei? Aventou ela, remoendo a dúvida, querendo acreditar. É claro que se enganou. Ora, Neuma, francamente, pensei que você conhecesse melhor Padre Augusto. Não culpo o padre, mas você vive se atirando para ele. Ficou louca. Você está imaginando coisas. Olha a maledicência, hein? Neuma calou-se aturdida. Não queria falar mal de ninguém, muito menos fazer um julgamento precipitado e leviano. A história de Rafaela podia ser verdade ou não, confiar em seus ouvidos e no olfato para tirar conclusões precipitadas. Realmente, Padre Augusto não era homem dado a sem vergonhices. Até então, tivera uma vida irrepreensível, uma conduta impecável, abnegada, voltada para a caridade e o amor ao próximo. Pensando bem, você pode estar certa. É claro que estou certa, sei o que aconteceu, e Padre Augusto também. Se tivesse logo nos perguntado, teria evitado todo esse aborrecimento. Eu jamais falaria algo desse tipo com o padre. De uma certa forma, você tem razão. Ele ia ficar com vergonha da sua atitude e altamente decepcionado, mas podia ter falado comigo. E agora chega dessa história. Acho que já está tudo esclarecido, não está? Está. Então vamos nos aprontar? Não quero me atrasar para a festa. Rafaela deu o assunto por encerrado e voltou ao porão. Corria-se de remorso pela imensa mentira. Queria afastar-se de Neuma o mais rapidamente possível, para não ter que mentir ainda mais. Nunca tivera que inventar uma história absurda daquelas. Nem sabia se lembraria dela caso tivesse que repeti-la. Tinha vergonha de si mesma. Achava que jamais conseguiria se perdoar. Neuma, por sua vez, não sabia o que pensar. A história parecia fantástica, mas não era impossível. E Padre Augusto realmente sabia oscilar entre a rispidez e a gaiatice, quando lhe convinha, sem contar que a infâmia não era própria dele. Mais do que tudo, Neuma queria acreditar. Capítulo 36. A operação aconteceu de forma rápida e eficiente. Enquanto a família de Alfredo, motorista do general Odílio, permanecia às escuras sobre seu paradeiro, Reinaldo tramava sua vitória. O filho de Alfredo era apenas um jovem de 18 anos, cursando o último ano do científico graças à bondade do general. A mulher e a filha de Odílio haviam partido para a Europa, mas alguns dias a esposa e os filhos de Alfredo seguiriam ao seu encontro, apesar da relutância da mulher e de Márcio, o filho mais velho. Mesmo com as desconfianças que pairavam sobre Odílio, a família dele conseguira fugir sem que ninguém soubesse, o que não deixava de ser um mistério para Reinaldo. É claro que eles tinham tido ajuda, só não sabia de quem. Nem de longe, Reinaldo desconfiava de que a ajuda partira de seu amigo padre. O general conseguira ainda os últimos passaportes das mãos do falsificador, que logo em seguida fugira do país. Depois disso, os membros da Esperança organizaram tudo. O menino estudava em um colégio particular, não muito próximo de sua casa. Para não levantar suspeitas, continuou indo às aulas de ônibus como sempre fazia. Naquele dia em particular, uma batida policial fora montada para prender o rapaz.
Logo que ele subiu no ônibus, uma viatura da polícia parou o veículo. Os 2 policiais militares entraram. Reinaldo era um deles. Sem qualquer explicação ou motivo aparente, iniciaram a revista dos passageiros. Assim que subiu ao coletivo, Reinaldo avistou Márcio. O rapaz tinha no colo a bolsa de lona em que levava o material escolar, ótimo para o que Reinaldo pretendia. Rapidamente, Reinaldo terminou com os passageiros que não lhe interessavam e aproximou-se de Márcio. Sua bolsa, por favor, mandou em tom arrogante. Márcio olhou para ele com raiva e estendeu-lhe a bolsa na certeza de que nada escondia. Sem que ninguém percebesse, muito menos o rapaz, Reinaldo deixou cair lá dentro uma trouxinha de maconha. O que significa isto? Indagou de forma intimidativa, exibindo-lhe a droga. Só o olhar de espanto de Márcio já serviria para provar sua inocência. Em sua ingenuidade juvenil, o rapaz nem de longe imaginou uma coisa daquelas. Não sei, respondeu atônito. Não sabe? Não sabe o que é isso. Reinaldo quase esfregava a maconha no nariz de Márcio, que chegou a cabeça para trás apavorado. O outro policial havia encerrado a revista, postando-se mais atrás. Embora assustado, o menino ainda teve coragem suficiente para enfrentar o olhar do policial e rebateu com firmeza. Não, senhor. Não tenho a menor ideia do que seja isso. O olhar firme de Márcio só fez aumentar o ódio de Reinaldo, que o ergueu do banco pela gola da camisa. Leve-o, ordenou para o outro policial. Espere, protestou Márcio, enquanto era arrastado do ônibus. Eu não fiz nada, isso não é meu. Ele levou uma coronhada na cabeça e foi colocado à força num camburão. Meio desfalecido, seguiu sem opor resistência. Agora Reinaldo tinha ali no quartel, sentado diante dele com as mãos algemadas, ainda ileso, apenas com um pequeno galo na cabeça. Não tinha hematomas nem escoriações. Estava com o corpo intacto. O rapaz olhava para ele com ódio e medo ao mesmo tempo. Sabe por que está aqui? Indagou Reinaldo. Não, você foi preso com uma trouxinha de maconha. Não é minha, não fumo maconha. Que droga usa? Nenhuma. Mentiroso. Vai me dizer que no seu grupinho ninguém fuma um baseado. Não ando com gente desse tipo. Sei. E onde está a sua mãe? Ele estremeceu, temendo pela vida dela, mas conseguiu responder com aparente frieza. Em casa. E os seus irmãos devem estar na escola. E o seu pai? Uma enorme sensação de mal-estar o acometeu. Márcio começou a suar frio, sentindo o pânico se insinuar em seus pensamentos. Desapareceu. Respondeu hesitante. Sabe onde está? Não. O que diria se eu lhe dissesse que sei onde ele está? Onde? A ansiedade de Márcio era visível. Reinaldo aproveitava ao máximo aquele momento de superioridade e demonstração de poder. Vá com calma. Você vai ter a oportunidade de falar com ele. Ele está aqui? Está. Deixe-me vê-lo, por favor. Na verdade, Márcio, é exatamente isso que pretendo fazer, só que do meu jeito. Inesperadamente, Reinaldo se levantou, dando início a uma série de espancamentos que deixou o rapaz aturdido, sem chance de se defender. As mãos algemadas para trás impediu que se movimentasse. Ficou ali parado, apanhando até que seu corpo, de tão exausto, tombou no chão, quase inerte. Abaixando-se ao lado dele, Reinaldo levantou-se, o rosto inchado e sangrando. Está ótimo, comentou. Era isso mesmo que eu queria. Sem dizer nada, ergueu Márcio com brutalidade, pondo-o de pé diante dele todo trêmulo, agora ciente da situação difícil e perigosa em que se encontrava. Por favor, choramingou temendo nova agressão. Não fiz nada, nem sei de onde veio aquela maconha. Idiota, menosprezou Reinaldo. Acha mesmo que estou preocupado com isso? Márcio sabia que não e meneou a cabeça. Por favor, não me bata mais, suplicou. Não vou bater. Preciso de você assim como está, vamos. Com várias cutucadas, Reinaldo saiu empurrando Márcio pelo corredor. O menino mal enxergava onde ia, pois o inchaço dos olhos tornara turva sua visão. Meio aos tropeços, seguiu por vários corredores, desceu algumas escadas, até chegar a uma sala feia e sombria, como um tipo de masmorra. Dentro, um homem vendado fora amarrado em uma cadeira. Mesmo com a vista embaciada, Márcio reconheceu o pai. A um sinal de Reinaldo, o menino se retraiu, fazendo morrer nos lábios a palavra com que iria chamá-lo. Bom dia, Alfredo. Cumprimentou Reinaldo sarcasticamente. Como tem passado? Trouxe uma visita para você. Visita?
repetiu Alfredo assustado. Alguém que você vai gostar de ver. O pânico dominou Alfredo de tal modo que ele começou a chorar. Reinaldo virou a cadeira em que ele estava de frente para a porta, onde Márcio era mantido algemado. Aproveitando ao máximo cada momento da tortura emocional, olhou para o menino com um sorriso mordaz e desatou o nó da venda de Alfredo. Pai e filho se encararam por alguns instantes. As lágrimas de Alfredo redobraram ao ver o rosto machucado do rapaz. Acontecer o que mais temia. Por favor, deixe-o em paz, implorou mortificado. Ele não fez nada. Ele foi preso em flagrante carregando maconha. Meu filho não fuma maconha, ele é um bom menino. Foi o que ele me disse. Mas se é um bom menino ou não, é o que vamos ver agora. Sem que ninguém esperasse, Reinaldo desferiu um soco na boca do estômago do rapaz, que se curvou e vomitou, só não desabando no chão porque Reinaldo segurou. Por favor, gritava Alfredo desesperado. Não faça nada com ele, mate-me, mas solte-o. Márcio não conseguiu nem falar, tamanha dor que o afligia. Os pulsos lhe doíam horrivelmente, mas a visão do pai ferido e humilhado foi o que mais lhe trouxe angústia. Podemos acabar com esse sofrimento, afirmou Reinaldo. Basta você me dizer o que quero saber e o menino será libertado. Não sei de nada, balbuciou, ainda hesitando em entregar o general. Pelo visto, você não é um bom menino, desdenhou Reinaldo, dirigindo-se a Márcio. Nem conseguiu convencer seu pai a me dizer o que quer ouvir. Novos golpes se seguiram, e dessa vez Márcio foi ao chão, coberto pelos pontapés de seu agressor. Por favor, pare, gritou Alfredo, chorando aterrorizado. Está bem, fala o que você quiser, mas por favor não maltrate mais, não bata mais nele. Os chutes cessaram, e Reinaldo olhou para Alfredo com ar vitorioso. Bom, escarneceu, ele é um bom menino afinal. Reinaldo apertou um botão na mesa, e logo um policial apareceu. Levantou Márcio, que mal se sustinha em pé, e conduziu para fora. Pai, gaguejou ele. Pai. Não teve tempo de ouvir nenhuma resposta. Arrancado dali, foi conduzido de volta à sua cela. Reinaldo esperou com paciência até que o choro angustiado de Alfredo diminuísse. Puxou outra cadeira e sentou-se defronte a ele. Muito bem, agora somos só nós dois. E o meu filho, o que vão fazer com ele? Se conseguirmos o que queremos com a informação que você fornecer, ele será libertado. Como posso ter certeza de que cumprirá sua promessa? Você não tem escolha. Ou fale ou eu mando trazê-lo de volta e dou um tiro nele na sua frente. Você é um homem frio e cruel, soluçou. Por que faz isso? Sou um homem que respeita as leis do meu país, ao contrário de você que não passa de um traidorzinho barato, uma marionete nas mãos de um traidor graúdo. E atrás desse peixe grande que nós estamos. Você sabe disso. Agora vamos ao que interessa. Conte-me tudo o que sabe sobre o general Odílio. Não havia mais para onde fugir. Premido pelas ameaças de Reinaldo, Alfredo contou tudo o que havia sobre o envolvimento do general com o movimento subversivo. Sobre Augusto e a Esperança nada disse. Suas funções limitavam-se a buscar passaportes, passagens, dinheiro e demais documentos, que eram entregues diretamente ao general. Forneceu, contudo, o nome do falsificador, único com quem mantinha contato. Ao final do interrogatório, Reinaldo deu-se por satisfeito. Reunira provas suficientes para prender o general e o falsificador. Se havia mais gente envolvida, seriam eles que lhe diriam. Alfredo não sairia mais dali. Comprometido com o nefasto movimento, permaneceria na prisão, aguardando sua sentença. Quanto ao filho, podia matá-lo ou mantê-lo preso, mas as pretensas experiências escolhidas por Márcio não determinavam esse destino, de forma que Reinaldo decidiu soltá-lo. Não precisava mais dele, tinha em mãos o falsificador e o general. Não sabia que já não encontraria mais o primeiro, longe do país àquela altura, mas o general estava ao seu alcance, preso à cidade por um dever moral para com Alfredo. Não tardaria a prendê-lo. Reinaldo riu de satisfação, antegozando cada momento da prisão de Odílio. Seria seu momento de glória, motivo de júbilo e, quem sabe, de uma condecoração. Com esse sorriso maléfico, iniciou os planos para a captura do general. Capítulo 37. Depois da festa de domingo, Augusto não desceu ao porão. Neuma estava desconfiada, olhando-os de um jeito esquisito. No dia seguinte, não foi preciso esperar até que ela pegasse no sono.
Cansada da agitação do fim de semana, Neuma logo adormeceu. Não vi a hora de conversar com você, desabafou ele nos braços de Rafaela. O que disse a Neuma? Contei-lhe a maior mentira. Inventei uma história absurda, nem sei se ela acreditou. O enredo pareceu inverossímil a Augusto, que balançou a cabeça consternado. Realmente, foi uma história fantástica, comentou. Duvido muito que ela tenha acreditado. O que você queria? Tive que ser criativa e inventar qualquer coisa que justificasse o que ela ouviu. Não a estou recriminando. Acho que você fez o que pôde. É com Neuma que me preocupo. Você não sabe como estou me sentindo, desabafou ela. Não estou acostumada a mentir. Sei que não, mas foi necessário. Pense que sua mentira pode ter salvado nossa relação. Augusto, tenho medo de que você me deixe. Isso nunca vai acontecer. Você não me ama o suficiente para deixar a igreja. Não é isso. Gosto de ser padre, mas o meu amor por você é maior. Eu só acho que temos que agir com cautela e paciência. De nada adianta a precipitação. Você não vai me deixar? É claro que não, eu já disse. Jura? Preciso jurar. Rafaela suspirou desanimada. A mentira ainda fazia sentir-se mal, contudo, ficar sem Augusto lhe traria um sofrimento incomparável. Com medo de perdê-lo, abraçou-se fortemente a ele, chorando de mansinho em seu ouvido. Ei! Surpreendeu-se ele. O que é isso? Tenho medo. Você vai me deixar. Nunca, não seja tola, eu amo você. Amaram-se novamente, e quando Augusto retornou ao seu quarto, a madrugada já corria alta. Rapidamente adormeceu. Somente os ruídos próprios da noite ecoavam pela casa escura e silenciosa. Não demorou muito para que fossem despertados por um ruído infernal, como se um batalhão inteiro houvesse iniciado uma guerra do lado de fora da casa. Spock começou a latir, correndo de um lado a outro assustado. De um salto, Neuma levantou-se da cama, lívida, feita uma boneca de cera. Um tiroteio se iniciara tão alto e próximo que parecia acontecer no meio da sala. Apavorada, vestiu o penhoar e correu ao quarto de Augusto. Estacando ainda mais pálida, a cama estava vazia. No mesmo instante, deu meia volta e correu pelo corredor até o porão. Um barulho de passos apressados veio subindo as escadas. A porta se abriu bruscamente. As duas mulheres gritaram ao mesmo tempo, tomadas pelo espanto e a surpresa. Meu Deus, Neuma! Exclamou Rafaela, você quase me mata de susto. Onde está Padre Augusto? Eu é que sei. Que barulheira é essa? Nesse momento, Augusto entrou correndo, vindo da cozinha. Padre Augusto, apavorou-se Neuma. O que é isso? Não sei. Parece que está tendo uma guerra lá fora. Os ruídos se intensificaram, estampidos secos espocando por todo lado, cada vez mais próximos. Parecia que um exército furioso cercara a casa. Em breve, batidas bruscas sacudiram a porta da frente, deixando os três aterrorizados. Spock investiu contra a porta, dando mordidas no ar. O que é isso, meu Deus? Assustou-se Neuma. Polícia! Veio o grito lá de fora. Abram! A palavra polícia amedrontou-os mais do que o tiroteio. Augusto olhou para Rafaela, as pernas bambas de medo e desespero. Para o porão depressa, sussurrou ele com urgência na voz, e tranque a porta. Eles vão me encontrar, murmurou Rafaela, trêmula de pavor. Não vão, não. Havia tanta certeza na voz dele que Rafaela se acalmou. Augusto empurrou a moça de volta para o porão e ouviu passar a chave pelo lado de dentro. Venha, Neuma, chamou ele, não diga nada. Calmamente, Augusto se dirigiu para a porta, apanhou Spock no colo e destrancou-a, dando de cara com um policial armado extremamente hostil. Desculpe-me, padre. Ele forçou o cumprimento educado, mas temos sérias desconfianças de que um criminoso se ocultou aqui. Aqui, indignou-se Augusto, tentando conter o cão que se remexia para se soltar. Em minha casa, impossível. Por cima do ombro do policial, ele viu os demais homens armados e o portão da frente arrebentado. Na ânsia de prender o tal criminoso, o homem havia arrombado. Vamos precisar entrar, continuou o policial. Para sua própria segurança, precisamos ter certeza de que ele não se ocultou aqui. De jeito nenhum, objetou Augusto com veemência, passando Spock para o colo de Neuma. Não vou tolerar violência em minha casa. Não crie dificuldades, padre. Que eu saiba, vocês não podem entrar na casa dos outros à noite sem consentimento do morador. A não ser que um crime esteja em andamento, e é o que achamos. Se encontrarmos o meliante, podemos ainda dar-lhe o flagrante.
Mas o que esse sujeito fez, afinal? Pode deixar, Paulão. Uma voz familiar soou atrás do outro, deixando Augusto ainda mais aturdido. Deixe o padre comigo, ele é meu amigo. Reinaldo? Surpreendeu-se Augusto. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Por que invadem assim a minha casa? O fugitivo é algum cliente seu? Reinaldo ficou confuso. Em sua ânsia de prender o criminoso político, nem se dera conta da mentira que antes havia contado a Augusto. É o seguinte, falou ele com uma ginga que o padre não conhecia. Na verdade, não sou advogado. Sinto ter mentido para você, mas não podia revelar minha verdadeira identidade de agente da Polícia Militar. Polícia Militar? Repetiu aturdido, não compreendo, você é policial. Sou um agente especial. Por que mentiu para mim? Fui obrigado pelas circunstâncias. Que circunstâncias? Isso não vem ao caso. Depois conversaremos e esclarecerei tudo. O que importa agora é prender o criminoso. Mas de que criminosos estão falando, meu Deus? Você conhece o general Darcy Odílio, não conhece? Augusto ergueu as sobrancelhas, visivelmente espantado. É claro que sim. Não precisa protestar. Sei que você não pode revelar o que ouviu em confissão, nem eu lhe pedirei isso. Mas há muito estávamos investigando e conseguimos reunir provas de que ele é um criminoso subversivo. Do que você está falando? Fomos à sua casa prendê-lo, mas o danado conseguiu escapar. Apesar de velho, é um militar treinado e experiente. Nós o perseguimos, ele fugiu para cá, está armado. Não ouviu os tiros? Augusto assentiu embasbacado, tentando pensar rápido. Tinha agora 2 pessoas para tentar proteger. Não sabia onde estava o general Odílio, mas não tinha a menor intenção de colaborar com a polícia para sua prisão e precisava ainda pensar em Rafaela. Poupe-se o trabalho de revistar minha casa, contrapôs Augusto com frieza, ele não está aqui. Isso é o que vamos ver. A um gesto de Reinaldo, os policiais irromperam pela casa de Augusto. Agarrada a Spock, Neumann encolheu-se atrás do padre. Os homens revistavam tudo, deixando Augusto apavorado com a iminência de descobrirem o porão. Capitão, chamou um dos soldados, essa porta está trancada. Capitão, indignou-se Augusto, olhando para Reinaldo com surpresa e revolta. Depois, cortou ele aproximando-se da porta. O que tem aí? É o porão. Isso, deu para perceber. Quero saber o que tem aí dentro. Nada. É um depósito de coisas velhas. Abra. Não abrimos há algum tempo. Neumann, onde está a chave? Eu não sei, balbuciou aterrada. Teremos que procurar, esclareceu Augusto, tentando ganhar tempo. Como disse, há muito não abrimos o porão, por isso posso assegurar-lhe que o coronel não está aí. Quero ver. Arrombem, vamos. Logo que o policial deu o primeiro pontapé na porta, um outro soldado veio do quintal, segurando pela gola da camisa o general fugitivo. Sem pensar, Augusto deu um passo atrás para proteger o amigo, que fez um gesto imperceptível com a cabeça, recomendando que não se aproximasse. Capitão, gritou eufórico, nós o encontramos escondido em cima de uma árvore. Acabou sua munição. Reinaldo apanhou a arma sem balas e, olhando com desprezo, desdenhou. Em cima de uma árvore? Mas que falta de imaginação, levem-no. Espere, interrompeu Augusto. Conheço o general, é uma pessoa de bem, nunca fez mal a ninguém. Pode não ter feito mal aos traidores iguais a ele, mas causou imenso mal a este país, objetou Reinaldo. Aposto que você mais do que ninguém sabe disso, não é mesmo? Por favor, não faça isso, suplicou Augusto. Está cometendo um terrível engano. Não é engano algum. Temos provas robustas da traição desse canalha. Virando-se para o policial, esbravejou. Vamos. O que está esperando? Prendam esse traidor. Havia tanto ódio nas palavras de Reinaldo que Augusto estacou, mudo de espanto. Aquele homem frio e implacável, decididamente, não era o mesmo que eu procurara meses atrás. Reinaldo, disse em tom de decepção, o que houve com você? Não reconheço mais. Você nunca me conheceu, rebateu com fúria. E fique longe do meu caminho se não quiser ser preso por acobertar um fugitivo traidor. Padre Augusto não fez nada, afirmou firmemente o general. Não conseguiu concluir a frase, silenciado por um golpe violento no estômago. Odílio dobrou o corpo sobre si mesmo e só não foi ao chão porque o policial que o segurava não soltou. Levem-no logo daqui, ordenou Reinaldo, e o policial obedeceu. Lamento muito por essa intromissão, Augusto, mas tínhamos que prender o fugitivo. Outro dia voltarei para termos uma conversa.
Não se incomode. Creio que você não precisa dizer mais nada. Como quiser. Reinaldo deu-lhe as costas e saiu, deixando Augusto arrasado, sem conseguir se mover. Arriado numa cadeira, rosto oculto entre as mãos, chorou de revolta e frustração. De tão envolto na dor, não percebeu que Neuma sorrateiramente saíra atrás de Reinaldo. Alcançou-o no portão e chamou discretamente. Capitão? Reinaldo se virou e estranhou a presença da mulher, mas a experiência o fez parar. Sim, o que deseja? O senhor é um policial, não é mesmo? Ele assentiu. Bem, digamos que eu precise do senhor algum dia. Como poderei encontrá-lo? Ele a encarou fixamente, lendo em seus olhos algum segredo oculto e temido. Puxou a carteira, deixando à mostra o revólver que escondia embaixo do paletó, e sacou um cartão de visitas. É só me telefonar, afirmou ele, pondo nas mãos dela o cartãozinho. Neuma apertou o cartão e sorriu enigmaticamente. Reinaldo saiu atrás de seus homens e ela encostou o portão, já que não conseguiu trancar a fechadura quebrada. Ao falar com o capitão, nem sabia o que pretendia, mas o presente que ele lhe dera deixou-a confiante e assustada ao mesmo tempo. Quem sabe um dia ele não lhe seria útil.